E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo da velocidade em coordenadas esféricas. Observe o quadro. Imagine uma partícula descrevendo uma trajetória no espaço. Em certo instante t, essa partícula se encontra no ponto P sobre a sua trajetória, que pode ser localizado através do uso das coordenadas cartesianas x, y e z. No entanto, conforme vimos no vídeo anterior, esse mesmo ponto P sobre a trajetória da partícula pode ser localizado através do uso das coordenadas esféricas r, φ e θ. R representa a distância do ponto P à origem O do sistema de coordenadas. Sendo assim, a partir de agora, nós podemos interpretar esse segmento de reta OP como sendo o vetor posição R'. Lembre-se que este vetor é um vetor que denuncia a posição da partícula em sua trajetória no instante considerado a partir da origem O. Φ representa o ângulo entre a projeção do vetor R' no plano XY, que eu represento aqui pelo segmento OK, e o eixo X positivo, com φ medido a partir do eixo X. E θ é o ângulo formado entre o vetor posição R' e o eixo Z positivo, com θ sendo medido a partir do eixo Z. Para obter a velocidade da partícula em coordenadas esféricas, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou escrever os versores R, φ e θ na base, x versor, y versor e z versor. A partir daí, fica fácil determinar a velocidade da partícula em coordenadas esféricas. Antes de iniciar os cálculos, vamos entender a disposição dos versores r, φ e θ ilustrados na figura. O versor R' é um vetor de módulo unitário sempre orientado na mesma direção e sentido do vetor posição R'. Observe a figura. O versor θ também é um vetor de módulo unitário desenhado no sentido de acompanhar o crescimento do ângulo θ no instante considerado. E o versor θ forma um ângulo de 90 graus com o versor R'. O mesmo valendo para o versor φ. Ele é um vetor de módulo unitário desenhado no sentido de acompanhar o crescimento do ângulo φ. E, portanto, o versor φ forma um ângulo reto com o segmento de reta OK, conforme eu ilustro na figura. Esses três versores são perpendiculares entre si. Muito bem? Vamos agora retomar a nossa estratégia. Eu vou escrever os versores R, φ e θ na base x versor, y versor e z versor. Antes, mais uma observação importante. Esses três versores não variam com o tempo t, ao contrário dos versores R, φ e θ. Se você acompanhar o movimento da partícula em sua trajetória, você vai notar que esses três versores variam com o tempo t. Muito bem? Vamos começar, portanto, escrevendo aqui o versor R' na base x versor, y versor e z versor. Analisando a figura, arrastando o versor R' para essa posição, nós vemos que ele possui uma componente na mesma direção e sentido do eixo Z, e essa componente é obtida pelo cosseno de θ. Como ele possui módulo unitário, nós temos 1 vezes o cosseno de θ na direção Z versor. Muito bem? Se o cosseno de θ projeta o versor R na direção do eixo Z, o seno de θ vai projetá-lo no plano XY e, portanto, a sua projeção estará na direção do segmento de reta OK. Então imagine isso. A projeção do versor R' no plano XY envolve o seno do ângulo θ. E essa projeção estará na direção do segmento de reta OK. Agora, para projetar esta projeção na direção do eixo X, eu vou usar o cosseno de φ. Então a gente obtém o cosseno de φ x versor positivo, porque essa projeção está na mesma direção e sentido do eixo X. Consequentemente, ao projetar a projeção na direção do eixo Y, nós vamos utilizar o seno de φ. Então nós vamos obter seno de θ, seno de φ, y versor. Positivo, porque a projeção está na mesma direção e sentido do eixo Y. Portanto, nós podemos escrevê-lo da seguinte forma. O versor R' é seno de θ
vezes o cosseno de φ x versor mais o seno de θ vezes o seno de φ y versor mais o cosseno do ângulo θ z versor. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos agora para o versor φ. Então vamos para o plano XY. Observe o seguinte. Esse ângulo vale φ. Portanto, todo esse ângulo no plano XY que eu aqui ilustro também vale φ. São ângulos alternos internos. Portanto, nós temos aqui o ângulo φ em questão. Como esse ângulo todinho vale 90 graus, se eu já tenho φ, este ângulo aqui corresponde a 90 graus menos φ. Observe a figura. Vamos ilustrar bem esse ângulo aqui. Agora, note o seguinte. O versor φ, ele possui uma componente na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x, obtida pelo cosseno de 90 menos φ. O cosseno de 90 graus menos o ângulo φ é igual ao seno de φ. Portanto, eu reforço. Para obter a projeção do versor φ na direção do eixo x, você vai usar o cosseno de 90 menos φ, que é justamente o seno de φ. Como essa componente está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x, nós temos aqui para o versor φ menos o seno de φ x versor. Muito bem? Agora, se o cosseno de 90 graus menos φ nos dá a projeção na direção do eixo x, o seno de 90 graus menos φ nos dá a projeção na direção do eixo y. Como essa projeção está na mesma direção e sentido do eixo y, nós vamos obter mais o seno de 90 graus menos φ na direção y versor. Só que o seno de 90 menos φ é o cosseno de φ. Então, nós temos mais o cosseno de φ y versor. Como esse versor está no plano XY, eu acrescento mais 0 z versor para a análise ficar completa. Muito bem? Vamos agora para o versor θ. Lembre-se que esses três versores variam com o tempo t. Muito bem? Dando sequência, observe a figura mais uma vez. Se esse ângulo aqui vale θ, eu posso afirmar que este ângulo também vale θ. Muito bem? Como o versor θ forma um ângulo reto com o vetor posição r, eu posso afirmar que este ângulo aqui vale, puxando uma setinha, 90 graus menos θ. E com isso, a gente observa o seguinte. Na direção do eixo z, esse versor possui uma componente na mesma direção do eixo z, porém no sentido oposto. Essa componente é obtida pelo cosseno de 90 menos θ. Então, nós temos na direção do eixo z menos o cosseno de 90 graus menos θ, que é justamente o seno de θ, na direção z versor. Agora nós vamos projetá-lo no plano XY. Observe o seguinte. Se o cosseno de 90 graus menos θ nos deu a projeção na direção do eixo z, o seno de 90 graus menos θ vai nos dar a projeção no plano XY. Só que o seno de 90 graus menos θ é igual ao cosseno de θ. Então, nós temos o cosseno de θ projetando esse versor no plano XY. Muito bem? Ao projetá-lo no plano XY, esse versor vai estar orientado na mesma direção e sentido do vetor OK que eu aqui ilustro. Observe a figura. A sua projeção desce para o plano XY, estando na mesma direção e sentido do vetor OK. Portanto, só para reforçar, o cosseno de θ me deu a projeção desse versor no plano XY. Lembre-se que o cosseno de θ
veio a partir do seno de 90 graus menos θ. Não se esqueça disso. Bom, se ele está na direção do vetor OK, agora fica fácil. Se eu multiplicar pelo cosseno de φ, eu vou obter a sua projeção na mesma direção e sentido do eixo x. Logo, se eu multiplicar o cosseno de θ pelo seno de φ, eu vou projetá-lo na mesma direção e sentido do eixo y. Muito bem. Observe as componentes obtidas. Sendo assim, o versor θ fica dado por... Nós temos o cosseno do ângulo θ vezes o cosseno do ângulo φ, x versor, mais o cosseno de θ vezes o seno de φ, y versor, menos o seno do ângulo θ, z versor. Observe os resultados obtidos. Muito bem. Agora, nós temos condições de determinar a velocidade da partícula em coordenadas esféricas. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão da velocidade. A velocidade v é dada pela derivada em relação ao tempo do vetor posição r'. Sendo assim, nós vamos obter a derivada em relação ao tempo de r' vetor, que é escrito como r na direção do versor r'. Nós temos aqui, portanto, a regra do produto para aplicar. Lembre-se, eu reforço, esses três versores variam com o tempo t. A partir da expressão acima, a gente obtém v é igual. Então, nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Este termo já fica determinado. O nosso desafio agora é o de obter a derivada em relação ao tempo do versor r'. Então vamos lá. A derivada em relação ao tempo do versor r' é igual. Então vamos lá. Φ varia com o tempo t, θ varia com o tempo t, então nós temos aqui a regra do produto combinada com a regra da cadeia. Então vamos lá. Derivando em relação ao tempo o versor r'. Eu vou fazer o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, seno de θ, que multiplica a derivada do cosseno de φ, é menos o seno de φ. Então, menos seno θ, seno φ, vezes a derivada de φ em relação ao tempo, dφ dt. Tudo isso na direção x versor. Então, primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é o cosseno de φ, vezes a derivada do primeiro. A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de θ, cosseno de φ, tenho que derivar θ em relação ao tempo. Não se esqueça disso. Muito bem? Então, só para reforçar. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tudo isso na direção x versor. Mais, então agora nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada de seno e cosseno, então nós temos seno de θ vezes o cosseno de φ, dφ dt. Muito bem, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é o seno de φ, vezes a derivada do primeiro. A derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de θ vezes o seno de φ, dθ dt. Muito bem, então mais o segundo vezes a derivada do primeiro, tudo isso na direção y versor. Dando sequência, mais. Então agora nós temos a derivada do cosseno de θ. A derivada da função cosseno é menos seno, então nós temos menos o seno de θ
dθ dt, tudo isso na direção z versor. Observe que na derivação os versores x, y e z permanecem constantes, eles não variam com o tempo t. Muito bem, bom, vamos agora observar atentamente o resultado obtido, porque dentro desse resultado eu vou buscar relações com os versores θ e φ, para expressar a velocidade da partícula em coordenadas esféricas. Então vamos lá. Igual. Então eu vou escrever novamente dr dt, r versor, mais. Agora eu tenho rzinho multiplicando todo este termo. Então vamos observá-lo. Eu vou começar analisando os termos que possuem dφ dt. Então, observe este termo e este termo. Lembre-se que rzinho está multiplicando. Então, vamos lá. Nesses dois termos, eu posso colocar o seno de θ dφ dt em evidência. Então, vamos lá. Seno de θ dφ dt em evidência. Muito bem? Isso vai multiplicar menos o seno de θ x versor, então menos o seno de φ x versor, observe esta igualdade, menos seno φ x versor, mais o cosseno de φ y versor. Esse termo aparece aqui em cima. Então, nessa análise nós temos seno de θ dφ dt, φ versor, só que multiplicado por rzinho. Então vamos lá. Então, nós temos R seno θ dφ dt, φ versor. Então, Rzinho, seno de θ dφ dt, φ versor. Rzinho, seno de θ dφ dt, φ versor. Perfeito? Vamos agora analisar os termos que restaram. Lembre-se, todos esses termos estão sendo multiplicados por Rzinho. Então, agora eu vou analisar os termos que possuem dθ dt. Então, ó, este termo carrega dθ dt, este termo também carrega dθ dt e este termo. Agora, observe o seguinte. Nós temos aqui o cosseno de θ vezes o cosseno de φ x versor. Eu vou colocar dθ dt em evidência. Cosseno de θ, cosseno de φ, x versor, aparece aqui. Aí eu vou somar com o cosseno de θ, seno de φ, y versor, que aparece aqui. E eu vou somar com menos o seno de θ, z versor. Consequentemente, colocando dθ dt em evidência, a gente obtém dθ dt, multiplicando aqui por Rzinho, então nós temos Rzinho, dθ dt na direção do versor θ. Essa é a expressão que nós estávamos buscando. Aqui nós temos a expressão da velocidade da partícula em coordenadas esféricas. Então vamos ilustrar muito bem o resultado obtido. Perceba que nós temos três componentes para analisar. Uma componente na direção do versor R, uma componente na direção do versor φ e uma componente na direção do versor θ. Vamos agora interpretar cada uma dessas componentes. Começando com a componente na direção do versor R. Observe que nós temos dr dt, R versor. Neste caso, imaginando a partícula em sua trajetória, se Rzinho aumentar com o passar do tempo, dr dt será maior do que zero. Ao passo que, se Rzinho diminuir com o passar do tempo, dr dt será menor do que zero. Agora, se a partícula estiver se movendo em uma esfera cujo centro coincide com a origem O do nosso sistema de coordenadas, Rzinho permanece constante com o passar do tempo. E neste caso, dr dt se torna nulo. Vamos agora para a componente na direção do versor φ. Nós temos R seno de θ vezes dφ dt. R seno de θ representa a projeção do segmento de reta OP
no plano XY, que eu represento aqui por OQ. E esse segmento possui medida Tzinho. Portanto, eu estou fazendo o seguinte produto: Tzinho vezes a velocidade angular de φdt. Esse produto nos dá a velocidade da partícula na direção do versor φ no plano XY. É a velocidade com que a partícula rotaciona no entorno do eixo Z. E para finalizar, nós temos na direção θ-versor o produto R vezes dθ dt, ou seja, R vezes a velocidade angular dθ dt. Esse produto nos dá a velocidade da partícula na direção do versor θ. Para interpretar essa componente, vamos adotar o seguinte caso particular. Imagine a partícula descrevendo uma trajetória circular neste plano que eu aqui ilustro. Imagine esse plano com toda a sua extensão no espaço. A trajetória circular está contida neste plano e tem centro coincidente com a origem O do nosso sistema de coordenadas. Portanto, a partícula efetua essa trajetória circular. Nesta situação, o ângulo φ permanece constante, pois o plano não rotaciona. Sendo assim, dφ dt é igual a zero, anulando essa componente da velocidade. Sendo uma trajetória circular, R permanece constante, anulando essa componente da velocidade. Logo, a única velocidade existente é a velocidade v na direção do versor θ. Essa velocidade é a velocidade com que a partícula está rotacionando no entorno de um eixo que passa pela origem O e é ortogonal ao plano que contém a trajetória. Muito bem? Com isso, a gente acaba de interpretar todas as componentes da velocidade v. Observe mais uma vez o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.